Oi, gente, eu sou a Renata Kelly e quem me conhece de perto sabe que há bem pouco tempo atrás, para ser mais precisa, assim, um mês atrás, eu perdi uma irmã de 23 anos por suicídio. Isso me fez pensar no que não só ela assim enquanto indivíduo, mas o que muitas pessoas, o que leva muitas pessoas não só a cometer, né, o suicídio, mas a pensar, né, até a ideação suicida e pensar nessa possibilidade como uma opção, como uma única opção. Então, eu comecei a pensar no que há na essência do ser humano, né, não só enquanto uma representação de uma única pessoa, mas o que acontece com o ser humano para que várias pessoas, né, porque a gente vê que são episódios repetidos, né, possa acontecer com a pessoa na essência do ser humano para que ela pense nisso como uma única opção. Então eu recorri aos filósofos e trouxe aqui não como um fator trágico para trazer tristeza, melancolia, mas para que eu te convido a pensar sobre essa questão, porque talvez, por mais que você, graças a Deus, não esteja passando por isso, você talvez esteja rodeado de pessoas que estejam sorrindo e passando por essa mesma situação. Eu recorri a um poeta, a um filósofo chamado Schopenhauer, que ele era um poeta alemão e ele tinha esse traço de pessimismo, né, sobre a vida. Então eu procurei ler quais são os traços dele para que eu compreendesse a essência do ser humano, já que os filósofos eles têm esse fator de pensar sobre comportamentos humanos, tá? É, a minha irmã, ela deixou uma carta de despedida, tá? Inclusive ela não só deixou uma carta de despedida, que era a carta de despedida em si, mas ela deixou vários textos nos quais ela falava sobre o que ela sentia, sobre sentimentos de angústia, de medo e dor que ela passava, né? E aí alguém aqui no canal, eu já tive uma expressão com uma conexão literária em outro vídeo, vou até deixar o link aqui para quem quiser assistir. Mas alguém falou que entende que quando um suicida deixa uma carta de despedida, ele deseja ser lido. E eu, assim, não só pelo próprio conteúdo e a forma que minha irmã ela levou as cartas junto com ela quando ela foi realmente fazer. Então ela queria ser lida. E eu espero, de coração, que se cumpra o desejo dela de ajudar outras pessoas, porque ela não conseguiu a autoajuda. Mas talvez outras pessoas que se identifiquem com essa carta que eu vou ler, esse é o intuito, tá? Deixando bem claro que o intuito é, você, quando eu ler a carta, você falar assim, caramba, eu sinto isso. E aí oferecer ajuda para você. Claro, também conhecimento, fazer uma ponte, porque os filósofos eles também pensavam sobre a vida e eu estou aqui pensando junto com você sobre a vida e pensando sobre o que você possa estar sentindo, ou algum parente seu que você possa pensar que está aí sorrindo, que conversa, mas talvez você não saiba o grau a gravidade, né, dos sentimentos dele a ponto talvez disso ser de fato uma opção, tá bom? Então esse é o intuito, tá? Não é aqui fazer drama, não. O intuito é ajudar outras pessoas. Toda vida ela tem um propósito, tá? E eu quero dar um propósito para minha, para sua e da minha irmã que só durou 23 anos, tá bom? Eu vou ler para vocês. Primeiramente eu vou mostrar aqui um desenho que ela fez. Parece assim, ela tinha 23 anos, era a meu ver, porque assim, como eu sou bem mais velha do que ela, né, como se fosse uma relação de até de mãe, né, e filha. Ela fez um desenho bastante infantil, mas que é um desenho que mostra traços muito fortes de como ela estava vendo a vida de uma forma pessimista. Olhem aqui, vê se você consegue enxergar em que 10%
São dias de sol bonito. Tá vendo aqui, ó, 10%. 10% e 90% os dias são cinza, chuvosos. O sol tá triste e ela tá triste. Eu acredito que ela, essa bonequinha aqui, seja ela. Você entende? Assim, é um desenho assim infantil, mas que ele corrobora com esse sentimento de amargura, de tristeza e de dor, o qual ela estava sentindo, tá? Então eu vou ler aqui alguns trechos do que ela escreveu eu acredito que para ser lida, tá? E eu quero ampliar essa voz dela, ainda que postumamente. Diz assim: eu não consigo mais, eu não consigo suportar mais. Essa dor é insuportável e eu não quero mais senti-la. Eu só quero me rasgar e sair de dentro de mim. Andar por aí sem sentir todo esse desgosto pelo mundo e pelas pessoas. Eu só quero descansar de mim e pelo menos um dia deixar de ser eu. Não sei por mais quanto tempo eu vou suportar. Eu queria e quero vencer isso, mas é mais forte do que eu. E os meus demônios me dizem que eu sou incapaz de vencer, e isso, bom, eles estão certos. Eu sou fraca. Então, existe uma carta aqui de dor, de sofrimento, e agora eu quero trazer para você sobre Schopenhauer, que foi, como eu disse lá no início, um poeta alemão do século XIX, e ele tinha essa característica, essa peculiaridade do pessimismo. A principal obra, eu vou deixar de dica para a leitura aqui na descrição, que era O Mundo como Vontade e Representação. E o que significa isso? Para Schopenhauer, viver é sofrer. Então você viu na carta da minha irmã, nas expressões dela, que ela praticamente viver é uma dor. Era isso que ela estava sentindo, e talvez seja isso que você esteja sentindo, ou alguém que muito próximo de você. De acordo com Schopenhauer, não há uma entidade, ele não acreditava que existia um Deus, tá, gente? Que funcionasse assim como um Deus, ou para tipo ordenar a vida, tá? Ele não acreditava nisso. Para ele, a vida era desprovida de sentido. Então, assim, pela carta que eu li aqui para vocês, e tem muitas mais, ele se perguntava para que nós estamos aqui. Não existe um porquê, não existe resposta para isso. Era uma visão, como você vê, pessimista sobre a vida. A vontade, gente, por isso que o nome dessa obra é O Mundo como Vontade e Representação, porque ele fazia uma diferenciação entre a vontade do que você quer e o como você vê, como você sente as coisas e como você vê as coisas. Então tem uma diferença, tá? A vontade para Schopenhauer é uma essência do ser humano. Ele influencia, por exemplo, gente, Freud. O Freud, ele diz que a nossa vontade, às vezes, ela é canalizada por mecanismos inconscientes, né? Por isso que ele fala muito da linguagem dos sonhos, porque é aquilo que você conscientemente não consegue racionalmente acessar, entendeu? Então ele influencia muito Freud, né? Para Schopenhauer também, gente, o mundo é de cada um, é a sua própria representação. Então, assim, ninguém vê o mundo como eu vejo, entendeu? Então, por exemplo, é muito complicado a gente julgar, por exemplo, a dor das pessoas se você está num momento feliz, se você vê de outra forma, porque você teve uma construção de vida individual e única que te levou a essa visão de mundo. Então você não pode impor que uma pessoa que talvez esteja passando por problemas
profunda depressão, que veja da forma que você vê. Ah, você não vê a vida maravilhosa? Como você consegue ver dessa forma tão negativa? Só ela pode entender a dor que ela carrega. Mais ninguém. Assim como você também. Somente você pode dizer o que você está sentindo. Para ele, gente, para o Schopenhauer, a vida é um ciclo entre o desejo, né, de procurar satisfação. Aí depois que você tem a sua satisfação encontrada, você tem o tédio por tê-lo. Então existe esse ciclo. Ah, eu quero muito, aí quando eu chego lá, poxa, não tem nem graça, eu quero outra coisa. Então isso move a gente. Para Schopenhauer, é isso. Mas assim, gente, essa é a esperança que eu trago para você. Porque mesmo para um cara, tô trazendo o quê? Conhecimento de filosofia, né? Eu sou professora, eu quero que você tenha resultado na sua prova, no Enem cai literaturas. E conhecimento para a vida também, você conhecer quem foi Schopenhauer. Conhecimento, não, você sabe que não ocupa espaço. Mas até para um cara pessimista como Schopenhauer, ele traz algumas alternativas, gente, para que a vida seja para que a vida não seja apenas marcada pelo sofrimento. Ele, por exemplo, traz as influências das religiões orientais para a cultura ocidental. Por exemplo, que era o hinduísmo e o budismo, tá? Ele não dizia que alguém tinha que se converter, né, ao hinduísmo ou ao budismo, mas trazendo qual era a base, né, da crença, da idealização dessas filosofias, né, das religiões, filosofias orientais, que era, por exemplo, você encontrar a felicidade dentro de você, tá? Esse é o ponto e encontrar esse ponto de equilíbrio entre o desejar e o possuir, entendeu? Sem ter esse tédio. Por quê? Porque quando você encontra a felicidade dentro de você, você é grato pelas coisas que você tem. Você fica feliz. E tem o desejo, sim, porque é o desejo que move o homem, então o desejo ele deve existir, senão nós morremos, né? Mas um desejo baseado na satisfação de você já ter as coisas que você tem. E o não possuir sobre a calma e não a ansiedade. Porque você já está feliz por ter o que você tem. Então você trabalha em prol daquilo que você deseja, mas com a calma e a ansiedade e a certeza de que você vai possuir, já que você está trabalhando para isso. Então, gente, trouxe aqui alguns conhecimentos sobre Schopenhauer. Ele responde a muitas questões. E eu vou ler aqui a carta de despedida dela, propriamente dita. Bom, vou ser breve nessa carta, até porque não tem coisas que deveriam ser ditas pessoalmente, olho no olho. Mas enfim, eu não estava mais suportando a minha vida do jeito que eu estava. E tudo não era falta de Deus, falta de oração, falta do que fazer, ou o que quer que vocês achem. Foi apenas um ato de desespero que eu vim estudando há muito tempo. Se não desse certo, eu iria tentar de novo. Com certeza. Porque simplesmente eu não aguentava mais viver esse inferno todos os dias. Sozinha, sem amigos e outras várias questões que não vou trazer porque eu não acho válido. Essa carta é mais para explicar. Eu não quero pedir desculpas a ninguém. Vocês podem estar sofrendo agora e eu entendo isso. Mas eu sofri por anos, sozinha e sem ninguém. E calada. Eu sou um lixo. E nunca fui suficiente para ninguém. Seja em questão de amizade ou de outro tipo de relacionamento. Enfim, se você está lendo essa carta, é porque deu certo. Finalmente. Agora com certeza eu estou melhor. Morrer sempre foi uma opção para mim. E uma hora isso iria acabar acontecendo. Mas é isso. Não quero gente falsa no meu velório, chorando por eu ter ido, sendo que
poderiam estar perto de mim em vida. Também não quero baboseiras. Adeus. Meu nome é Tamara Kelly. Me chamam de Amy. Se você sente isso, se você se identifica com esses traços, eu gostaria de prestar não apenas a minha solidariedade, mas a minha ajuda, tá? Eu vou deixar no link da descrição o Instagram, número de telefone, para que você, se precisar de ajuda, você entre em contato e nós vamos conversar, né? Tem profissionais também, se tiver algum psicólogo aqui, também se apresente, ofereça ajuda. E eu também queria falar sobre o Centro de Valorização da Vida. Se você sentir vontade de conversar, procure ajuda, tá? Tem pessoas profissionais 24 horas por dia, lá dispostos a te ajudar, a te oferecer ajuda, uma palavra amiga. E você vai sair dessa, tá? Você vai encontrar esse equilíbrio. É possível, eu encontrei, tá? Eu também já passei por isso, tá? E eu consegui. E é uma luta diária, mas uma luta com equilíbrio, paz interior. E você vai encontrar essa paz também, tá bom? Então, aqui eu me despeço. Um beijo e até a próxima.